O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá para todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Estamos começando mais uma aula de Ciências Naturais. O meu nome é Rogério e eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo. Quero agradecer vocês aí que estão no aplicativo do Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Meus agradecimentos a todos que acompanham esta aula através do canal da Univesp TV ou do canal da TV Cultura Educação. Essa aula foi desenvolvida para vocês, alunos do 5º ano. Mas quem não é do 5º ano e gosta de ciências, gosta de aprender, pode acompanhar essa aula tranquilamente. Aos adultos, professores que estão em casa ou no trabalho assistindo, obrigado pela atenção, espero ajudar e contribuir de alguma maneira. A aula de hoje é sobre os usos e a importância da água. Que habilidades? Identificar os usos da água e compreender a importância desse recurso natural. Então, ao longo dessa aula, vocês verão que vamos identificar os diversos usos da água. A água ela não é somente usada em nossas casas, ela possui outros usos, outras utilidades. Será que vocês se lembram de todas? E também vamos compreender ao longo desta aula a importância desse recurso natural, a água, certo? Então, já que é sobre usos e importância da água, vamos falar um pouquinho sobre a água. Vejam na tela de vocês. A água é um recurso essencial para todos os seres vivos. Ela é um recurso natural, está na natureza. E ela é essencial para todas as formas de vida, não somente nós humanos. O ser humano é o ser vivo que consome, utiliza a maior quantidade de água em várias atividades. O ser humano consome, utiliza uma grande quantidade de água, muito mais que os outros seres vivos, e em diferentes atividades. Ao mesmo tempo, o ser humano é o único ser vivo que contamina e polui a água. Olha só, então um ser humano que é o ser vivo que utiliza mais água, ao mesmo tempo ele contamina e polui a água. Puxa, parece contraditório, né? Que estranho. Então vamos compreender isso ao longo desta aula, certo? E aí, como nós vamos falar sobre a água, muitos de vocês já viram em diversas aulas, na escola, aqui no Centro de Mídias, a importância da água, já falaram sobre a água. Os professores da escola de vocês já fez algum trabalho sobre a água, não é mesmo? Ora, e aí eu já quero lançar uma proposta de atividade e participação para vocês, hein? Através do chat. Olha na tela aí, o que nós temos aí de proposta de atividade e participação? Eu quero que vocês escrevam lá no chat quais são os usos que nós fazemos da água. Em que nós usamos a água? Onde nós usamos a água? Para quê? E depois eu quero que vocês enviem no chat as maneiras que podemos utilizar a água de forma mais sustentável. De que maneiras podemos utilizar a água de forma mais sustentável? Ou seja, que maneiras, que modos nós podemos utilizar a água de forma que ela não seja desperdiçada e que este recurso natural, a água, esteja garantida para as gerações futuras, que os seus netos, filhos e netos possam ter uma água para utilizar em casa e nas diferentes atividades. Que maneiras são essas que podemos utilizar a água de forma mais sustentável, sem desperdício, sem poluição? Então vão pensando aí, enviando no chat as respostas
e daqui a pouquinho eu vou olhar lá quem está participando, hein? Para ajudar vocês a compreenderem a importância desse recurso natural, a água, eu bolei aqui uma demonstração para vocês verem, identificarem a proporção no nosso planeta de água salgada e água doce, tá? Vocês sabem que a água salgada, que está nos oceanos e mares, ocupa a maior parte da superfície do planeta. E a água doce o que é? Água que tem açúcar, professor? Não, água doce é água que não é salgada. É água dos rios, lagos, lagoas, represas, mananciais, certo? Então, olhem aí na tela de vocês a demonstração. Eu trouxe um recipiente de vidro, tá? Esse recipiente de vidro, ele contém duas fases aqui, estão vendo? A parte de baixo aqui é água com corante, na cor azul, tá? Então, toda esta água aqui na cor azul está representando a água salgada que há no planeta. E aqui em cima, se vocês olharem com atenção, existe uma pequena parte onde a água não é azul. Vocês estão notando a diferença de nível aqui, ó, na fase? Olha só, água salgada, toda essa água na cor azul. E essa água aqui que não está colorida, representa a água doce, a água que não é salgada. E vocês notaram que a maior parte do planeta está coberta por água salgada, né? A maior parte da água que há no planeta é salgada e nós não podemos beber água salgada, certo? Ah, professor, é possível tirar o sal da água? Sim, é possível. Alguns países no mundo realizam um processo que é chamado de dessalinização. O que é dessalinização? É um processo de retirar o sal da água salgada e assim podemos utilizá-la, tá? Mas esse é um processo muito caro, que exige equipamentos, que consomem muita energia, equipamentos muito caros. Alguns países que têm essa tecnologia, tá? Então, enquanto isso não é barato, nós temos que utilizar a água doce, que é uma pequena proporção da água existente na Terra, como vocês viram. E aí tem um detalhe, a maior parte desta água está congelada nas geleiras do Polo Norte e do Polo Sul. E acrescenta-se mais ainda, essa água, essa pequena proporção de água doce, não está disponível de maneira igual para todos. Algumas pessoas têm acesso mais fácil a uma água limpa e de boa qualidade, enquanto existe um grande número de pessoas que têm dificuldade para encontrar água e o acesso que elas têm é uma água de baixa qualidade. Então, infelizmente, ainda há uma desigualdade na distribuição dessa pequena quantidade de água doce para todos. Não é mesmo? Então, mais um motivo para nós economizarmos e não desperdiçarmos esse importante recurso natural que é a água, certo? Agora, vamos lá, eu vou olhar no chat, quero ver quem está participando adequadamente da aula, hein? Olha só. Vamos ver aqui. Usos da água. Nicolas está falando que usa água para fazer comida. Muito bem, Nicolas. O Marcos está dizendo que a fórmula da água é H2O. Olha, o Marcos está indo além. O Marcos já está falando da fórmula química da água. Muito bem, Marcos. O Victor está dizendo assim, que podemos encontrar a água no estado sólido, líquido e gasoso. Poxa, olha, os alunos estão indo além da questão, estão falando dos estados físicos da água. A Raquel diz que usa água para tomar banho. O Lucas está falando que para lavar roupas, a louça e cozinhar, a água é usada.
A Gabriele diz que usa água para lavar as mãos. O Henrique usa água para escovar os dentes. E de que maneira nós vamos utilizar a água de forma mais sustentável? Os alunos estão falando economizando. Muito bem. A Camille diz que reutiliza a água sempre que possível. Parabéns, Camille. O Pablo diz que aproveita a água da chuva. E aproveita a água que lavou a roupa. Muito bem, Pablo. Isso é uma forma sustentável, né? O Henrique está dizendo que reduz o tempo no banho. Muito bem, Henrique. E a Nicole diz que, ao escovar os dentes, fecha a torneira. Parabéns para vocês, hein? Olha só, o William está dizendo o seguinte, eu economizo a água na limpeza. Muito bem, William. O Tiago falou o seguinte, dessalinização, é uma pergunta isso, Tiago? Olha, eu mencionei essa palavra na aula, né? Que é um processo de retirar o sal da água do mar. Tá? Olha, daqui a pouquinho eu vou olhar aí a participação de vocês. Então, vamos seguir lá na tela. Quais são os usos que fazemos da água? Olha, o primeiro uso é o consumo. Nós usamos a água para beber, né? A ingestão da água, beber água. E os animais domésticos, o seu bichinho de estimação, ele também precisa de água, não é mesmo? Então, para o consumo humano, para o consumo dos animais, a água é importante, certo? Vamos seguindo lá? Ora, a água é utilizada também para higiene pessoal, como muitos de vocês identificaram aí, enviaram no chat. Lavar as mãos, é necessária água. Escovar os dentes, tomar o banho. Então, são usos da água na higiene pessoal, como vocês aí identificaram. Muito bem, parabéns. Além desses usos, existem outros usos domésticos da água. Quais são? Nós usamos a água para cozinhar, lavar alimentos. Usamos a água para lavar as roupas. Usamos água na descarga do sanitário, certo? E a água também é utilizada na limpeza da casa, na limpeza do carro, do automóvel, certo? Então, são muitos usos domésticos da água. E a maioria de vocês identificou, né? Esses usos como usos da água. Mas, além desses usos domésticos, existem outros usos. A água é utilizada e necessária para outras coisas. Por exemplo, alguém aí em casa pensou no lazer? Nós podemos nos divertir com a água, né? Quem de vocês já foi a uma piscina se divertir, né? E aqueles que não têm uma piscina, quem já se divertiu num lago, ou num rio, ou num riacho com a água num dia de calor? Não é mesmo? Isso é a forma de utilizar a água como lazer. E além disso, existem esportes aquáticos, esportes que são realizados na água. Então vejam na tela de vocês, nós temos a natação. Para a natação, da prática desse esporte é necessário água. E o surf, né? O surf é realizado na água do mar, tá? Então são esportes que precisam da água. Se não houvesse água, não existiria esse esporte, certo? Além disso, onde a água é utilizada demais, hein? Olha, eu não vi aí ninguém falando da agricultura. O que é agricultura? É o cultivo de plantas que são usadas como fonte de alimento. Ora, imagine a quantidade de plantas, né? Imagine a área, os terrenos enormes para cultivo de plantas para alimentar toda a população, hein? E aí essas plantas, como todos os seres vivos, precisam de água, muita água. Então, no processo de irrigação, ou seja, eu vou levar a água lá para as plantas, para o solo, onde essas plantas estão crescendo. O processo de irrigação, né, necessário no cultivo e produção
de alimentos de origem vegetal, plantas, consome uma grande quantidade de água. Vocês sabiam que a agricultura utiliza mais água do que todas as outras atividades juntas? A agricultura consome mais água do que toda a água utilizada aí na casa de vocês e de toda uma cidade, porque são muitos alimentos que precisam ser produzidos, certo? Vamos seguir lá. Além da agricultura, a pecuária, né, a criação de animais, né, como o gado, por exemplo, também há um consumo de água. Os animais precisam beber água, certo? Para a produção do leite, para a produção da carne, esses animais precisam beber água também, tá? Ora, além da pecuária, quem aí pensou em indústria? É isso mesmo, as indústrias, elas utilizam água? Sim, utilizam, para produzir bens de consumo. Bens de consumo, o que é isso, professor Rogério? Bens de consumo são produtos produzidos na indústria para você consumir. Ora, alimentos que você compra lá no supermercado estão embaladinhos, mas a produção de bolachas, biscoitos, pães e muitos outros alimentos precisam de água para produzir esses alimentos. A indústria utiliza água, indústria de refrigerantes e outras bebidas, sucos. E água também utilizada em indústrias que produzem bens materiais. Bens materiais são aqueles bens que vão virar objetos aí na sua casa, produtos. Por exemplo, o livro, papel do caderno. Para a produção de papel, que vai formar livros, cadernos, revistas, é utilizada a água, uma grande quantidade de água para produzir papel, certo? Ora, além da indústria, tem mais coisas, professor? Tudo isso de utilização da água? Sim, são muitos usos. E aí vocês já vão pensando, vocês estão compreendendo a importância desse recurso natural? Certo? Então eu quero ver aí a participação de vocês. Eu vou olhar no chat agora, quero ver o que vocês estão mandando aqui para o estúdio de participação, como utilizar a água de forma mais sustentável. Olha só, a Rafaela diz que não consegue economizar. É isso mesmo, Rafaela? Puxa, como assim não consegue economizar? Então, vamos aí conversar em casa com a sua família, vamos pensar, fazer uma pesquisa. Será que existem maneiras de economizar, Rafaela? O Fabrício está dizendo que a água que ele toma é da chuva. Faz mal? Ora, Fabrício, a água da chuva, ela não passou por um tratamento. Se você ingerir água da chuva uma vez, não significa que você vai morrer logo em seguida, tá? Mas você fazendo uso contínuo da água da chuva, você pode, ocasionalmente, dependendo, essa água ter algum contaminante, alguma substância. Como que você coleta essa água da chuva? Ela escorreu pelo telhado da sua casa e foi parar em canos? Como que essa água da chuva é colhida aí na sua casa, hein? Mas a princípio, assim, ocasionalmente, não vai fazer mal, mas não é recomendado fazer isso, tá bom? E aí existem outras maneiras, você pode ferver a água, esperar esfriar para depois beber, ou utilizar aqueles filtros de barro, né? Aqueles filtros de barro, eles realizam uma filtração dessa água da chuva, que pode trazer alguma impureza. Vamos lá, a Júlia diz que, a Júlia lembrou bem, ela utiliza água na plantação, né, agricultura. A Giovana está falando que as plantas precisam de água. A Isabelle está falando que usa água na irrigação. A Aline diz que usa água também para geração de energia. Muito bem, Aline, eu ia falar disso agora, hein? Você foi ótima, parabéns, Aline. A Camille disse que usa água nas estufas de plantas, Camille. Ora, então as estufas, né, de plantas
como eu disse, as plantas precisam de irrigação, de água. Então tem um mecanismo lá para irrigar essas plantas que estão na estufa. Muito bem! Olha, a Gabriele diz que quando lavamos a mão, devemos fechar a torneira. Parabéns, Gabriele. E o Breno está dizendo o seguinte, olha só a observação do Breno, ele diz que muitas pessoas não têm água. Isso mesmo, tem muitas pessoas que não têm acesso à água. Muito bem lembrado, Breno. Vocês já devem ter visto, tem pessoas que precisam percorrer grandes distâncias para encontrar água, e às vezes trazer a água em latas na cabeça, não é mesmo? E essa água, será que ela é de boa qualidade? Pois é, então existem muitas pessoas ainda no nosso país que não tem torneira, não tem água encanada em casa, não tem rede de esgoto, certo? São pessoas que ainda vivem sem o saneamento básico, que é o fornecimento de água limpa e a coleta adequada do esgoto, infelizmente, certo? Ora, e aí como a Aline mencionou, olha só, vamos ver lá na tela, a água é utilizada na geração de energia e, antes disso, olha só o que eu lembrei, a água é utilizada no transporte. Ela é usada como meio de transporte de produtos. Vocês já viram aqueles navios que carregam containers ou outras coisas para levar para outros lugares? E em algumas cidades e litorais do Brasil, existem aqueles barcos que transportam pessoas, né? Balsas para atravessar canais, aqueles barcos que transportam pessoas para passeios, não é mesmo? O que mais? Além do transporte, vejam só quantos usos. Aí na tela de vocês, aí, finalmente o que a Aline falou, parabéns Aline, geração de energia. A água é utilizada para gerar energia elétrica. E como é que é feito isso? A água precisa ser represada, né? Então vocês já devem ter visto, já ouviram falar de barragens, represas. Então essas barragens e represas vão conter a água de um rio, por exemplo. E a água que fica aí contida, represada, ela, pela gravidade, ela tende a descer. E aí, numa usina hidrelétrica, olha só, hein? Vejam aí na foto. Numa usina hidrelétrica, a água atravessa esses tubos enormes e a grandes velocidades. E aí dentro dessa usina hidrelétrica, a água vai girar, né? Ela vai girar turbinas, dínamos, e a partir desse giro, o fluxo dessa água vai gerar eletricidade. E o Brasil é um dos países que mais gera eletricidade através da água, certo? Mas vejam, vocês lembram de uma situação em que houve uma grande estiagem, a falta de água, não estava chovendo? Pois é, e aí a conta de energia elétrica ficou mais cara, por quê? Porque os reservatórios, as represas e barragens estavam vazios, com pouca água. Então não era possível gerar energia, né, dessa maneira. E aí eles têm que usar outras formas de gerar eletricidade. Por isso que as contas de energia elétrica ficam mais caras nessas ocasiões, certo? Vamos lá, o que temos ainda aí? O que aprendemos nesta aula? Aprendemos muitas coisas, hein? Quantos usos da água? A água é um recurso natural, essencial para nós. Ela é essencial para todas as formas de vida. Então, por isso, quando a gente polui a água, a gente não afeta só os humanos, afeta outras formas de vida. A água é necessária para a nossa hidratação, para bebermos água. A água é usada na higiene pessoal, em tarefas domésticas, no lazer, nos esportes aquáticos, na agricultura, na pecuária, na indústria, no transporte e na geração de energia. O uso sustentável da água, o que é?
significa não desperdiçar a água e reaproveitar a água sempre que for possível. Isso é o uso sustentável da água. Certo? Ora, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e participação de todos. Tchau! Estudar. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito boa tarde, alunos do 5º ano. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nessa tarde, né, finalzinho de tarde, muito prazer mesmo, estou muito feliz. Oi, Suzana, tudo bom, Suzana? Muito bem. Bom, eu não estou sozinha aqui, né? Eu trouxe comigo uma colega que vai ajudar nas interações. Oi, boa tarde, me chamo professora Juliana. Estou aqui junto com a professora Madalena, viemos trazer uma aula de matemática para vocês. E nessa aula de matemática, eu estou aqui e vou acompanhar todas as interações de vocês. Aguardo as mensagens e precisamos muito das respostas de vocês para que essa aula seja melhor ainda. Com toda certeza, né? Essa interação, essa participação é fundamental para nós. Mesmo porque nós não vamos ficar aqui falando sozinhos, a gente quer dialogar junto com vocês. Tudo bem? Bom, vamos lá. As habilidades que nós vamos trabalhar hoje, principalmente de interesse dos meus colegas professores. E os pais também, né, que é muito importante vocês saberem as habilidades, o que está sendo trabalhado com os pais de vocês. Resolver e elaborar, prestem atenção na tela, resolver e elaborar situações, problemas, envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área. E ainda, reconhecer e utilizar medidas como metro, centímetro quadrado. Recorrer para isso a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos sociais. Muito bem. Então, e para os senhores alunos, muito importante que vocês estejam no local adequado, né, bem acomodado, com caderno, uma folha, lápis e borracha, porque é muito importante o registro. Registrem, gente, registrem as informações mais importantes, que eu sei, vocês estão no 5º ano, são hiper mega espertos, então registrem. Mesmo porque o registro ajuda a nossa mente, ajuda a nossa memória. Nossa, professora Juliana, eu esqueci, o que foi mesmo aquela data, aquilo que a professora Madalena falou? Espera lá. Vou lá no meu caderno ou nos meus registros e está lá a informação. Então, registrem. E é óbvio que eu vou pedir para vocês que coloquem a data de hoje. Tudo bem? Muito bem. E agora, vamos lá iniciar a nossa aula, o nosso assunto. Você já ouviu informações como essas? Hoje a temperatura máxima foi de 30 graus Celsius e a mínima foi de 22. No sul do Brasil, a temperatura caiu 10 graus, Jesus, que frio, chegando a nevar em cidades de Santa Catarina. Hoje, acordei com febre, estava com 38,5 graus Celsius. Agora eu pergunto a vocês, o que é isso? O que está indicando isso? O que indicam esses números que vocês estão vendo aqui na tela? Vamos lá, vou até ajudar vocês. 30 graus Celsius, 22 graus Celsius, 10 graus Celsius,
Onde mais temos? Hoje acordei com febre, estava com 38 graus Celsius. O que indicam esses números? É agora que eu quero ver a participação de todos vocês. Vamos lá? Olha Que só, me dizem? professora Madalena. Quando vocês escutam essas informações, estamos falando do quê? Estamos nos referindo a quê? Olá, professora Madalena, a Karine, o Henrique, a Júlia, o Oi, Miguel. Júlia, oi, Karine, oi, Henrique, oi, Todos Miguel. estão falando temperatura. Temperatura. Será isso mesmo, gente? Temperatura 30 graus Celsius, 22. Temperatura caiu. Muito bem, senhores alunos, é isso mesmo. Estamos falando de temperatura. Olha aqui. Gostaram da minha enfermeira, gente? Bonitinha, né? Gostei. Mas o que tem na mão dessa enfermeira? Observem. E para que serve esse instrumento que está na mão dela? E em que situações nós utilizamos? Então, vamos lá? O que tem na mão da enfermeira? Ana Carolina dizendo que é um termômetro, Murilo, Yasmin, Caio, Dantas, todos estão dizendo que é um termômetro. É, pessoalzinho esperto, Quarto ano esperto. pessoalzinho inteligente, hein? Quinto ano, muito bem. Um termômetro. Mas, para que serve o termômetro, gente? Para que eu uso o termômetro? Vamos lá? Estou esperando as respostas. O Pedro, o Antônio está dizendo que é para medir. Mas medir, como assim? Medir o quê, gente? Para medir, somente medir? Vamos lá. Opa, medir febre, eu li ali. Nicolas está dizendo medir temperatura. Yasmin também, medir temperatura. Maria está dizendo medir temperatura. Medir temperatura? Temperatura do quê, gente? Medir a temperatura está muito vago. Temperatura do quê? Vou ajudar vocês. Vocês já tiveram febre? E a mãe foi lá e colocou aquele negócio aqui embaixo do braço, na boca. Ai, hoje, né, tem aqueles que é a laser, né, professora? É a laser. Já? Medir a febre, temperatura do corpo. Muito bem. Você pode mudar para mim? Vamos lá, minha mão é mágica. Mudei. Não, para frente. Para frente, Brasil. Aí, muito bem. Olha aqui, além de temperatura corporal, olha aqui, tem previsões de tempo e de temperaturas, que é no caso do corporal que vocês me falaram, nos ajuda a saber se, aliás, as previsões do tempo, né, me desculpem, nos ajuda a saber se irá chover, fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou menos agasalho. Então, além da temperatura corporal, temos lá previsões de tempo também, né? Que nos traz a temperatura do tempo. E o instrumento que mede a temperatura é o termômetro, que vocês muito bem disseram. É o termômetro, que inclusive está ali, né? Com a enfermeira, o termômetro. Pode passar para mim, por gentileza? Olha só. Já viram isso aqui, gente? Já viram? Opa, já temos 2 tipos de termômetros aqui. 2 tipos. Olha só. Esse primeiro termômetro aqui, que está roxinho. Olha aqui a temperatura onde está. Vocês conseguem ver? Aonde está marcando, o vermelhinho está indo até onde, gente? Até onde esse vermelhinho está indo? Vamos lá? Respondendo, pessoal. Nossa, está marcando 30. Muito bem, olha aqui, ó. Está marcando a temperatura do ambiente, certo? Está marcando a temperatura do ambiente. E quando a gente fala em temperatura, a gente usa esse zerinho aqui, esse ozinho aqui, que é graus Celsius, certo? E esse outro termômetro que vocês estão vendo aí, vocês conseguem verificar? Será que dá para verificar quanto está marcando?
Conseguem? Respondendo, eu gosto de participação. Gente, vamos lá? Gosto de muita participação. Olha, os alunos estão respondendo 36,2, 29. Quem será que acertou, professora Madalena? Muito bem. 36,2 o que mesmo? Opa, eu quero marcar ali, não estou conseguindo. O que mesmo? 32,2 o quê? Como que a gente fala? Vamos, gente, vamos participar. Graus. Graus Celsius, muito bem. Esses são alguns, né? Esses dois. Aqui eu trouxe esses dois modelos para vocês. Esse aqui mede a temperatura, posso medir a temperatura. Sabe que às vezes a minha mãe, ela colocava na geladeira a temperatura para saber a temperatura ambiente da minha casa. Aí ela colocava uma assim na geladeira, né, ou no armário, para verificar a temperatura da minha casa. E sabe onde eu vi também um desses? Em farmácias. Se vocês forem em farmácia, espero que não para comprar remédio, né? Que não vende só remédios, né? Comprar remédio significa que está doente, né? Observe na farmácia, bem na parede, que há um termômetro lá, porque ele para medir a temperatura do ambiente. Então, nós temos termômetros que medem a temperatura do ambiente e temos termômetros que medem a temperatura do corpo, certo? Pode passar a tela, por favor? Olha lá. Você sabia, agora uma bela curiosidade aqui nesse momento de definição, né? Você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius. Pessoal, tá aí uma bela dica para vocês registrar essa informação. Tire uma foto, printe a tela, tirar uma foto não dá, né? Às vezes está na televisão, dá. Mas printem a tela ou tirem uma foto e que isso foi em homenagem ao cientista Anders Celsius. Em homenagem a esse cientista, foi colocado a medida de temperatura de graus Celsius, certo? Vamos passar. E agora, olha só. Vou dar uns minutinhos aqui para vocês observar esses termômetros da ilustração. E gostaria que vocês fizessem anotações aí no caderno de vocês. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Anote a temperatura indicada em cada termômetro. Então, vocês podem fazer assim, ó, termômetro A, quanto que ele está marcando. E vamos observar. A temperatura final de um termômetro está aqui ó, no final onde chega a linhazinha vermelha, a barra vermelha, certo? E o B, aonde está marcando? Né? Quantos graus Celsius ele está marcando? E o C, vão respondendo aí que a professora Juliana está de olho na telinha, na participação de vocês. E o D? Quanto está marcando? Quantos graus Celsius está marcando? Vamos lá? Olha, professora Madalena, tem aluno que já respondeu todas, Gente, mas vamos por partes. Maravilha. Letra A. Letra A tem alunos dizendo que é 10,2, tem alunos dizendo 12, tem alunos dizendo 13. Como é que a gente consegue saber qual está certo? Vamos ver direitinho. Observem direitinho aonde ele está marcando. Se observarmos aqui, está correndo de 5 em 5. Mas temos as linhazinhas aqui. Vamos observar direitinho. A, fugiu. A, 10,2 graus Celsius. E o B, já temos, professora Juliana? Sim, tem aluno dizendo que é o número 25, 25 graus Celsius. Não é número 25, né, gente? 25 graus Celsius. Muito bem, mas que turma esperta, hein? Estou gostando de ver. Muito bem. Nós temos também a letra C. Olha lá, estamos aguardando a resposta de vocês, porque é muito importante. Não, professora Juliana, eu quero mais alunos participando, um ou outro só. Não. Vamos lá? A C, o termômetro C, quantos graus Celsius ele está marcando?
Olha lá, tá bem próximo a tela de vocês. Professora Madalena, sabe o que eu observei aqui? Que tem aluno colocando a letra C antes do número. Está correto isso? Não, de forma nenhuma. Não. A letra C, ela significa Celsius. Então, ela vem após o número. Ficaria o número, aquela sobrescrito e depois a letra C. O C vem após o numeral. Então, como é que ficaria? Ah, o pessoal já está acertando no chat. Olha lá, o 35 graus Celsius. Será que essa resposta está correta da letra C? Correta, 35 graus Celsius. 35 graus Celsius. Muito bem. E agora vamos para D. Esse termômetro está marcando quantos graus Celsius? Turminha esperta, não? Muito espertos. Olha, eles já estão colocando acertei, mas a gente nem corrigiu ainda. Vamos lá. Isabelle, Vinícius, Gustavo, Aline, eles estão dizendo 42,2 graus Celsius, 40 graus Celsius. E aí, professora Madalena? Muito bem, olha aqui, né? 40,2 graus Celsius. Muito bem, então esses termômetros estão marcando a temperatura. Cada um deles está marcando um determinado grau. E olha, se vocês observarem, gente, o que dá para a gente observar em todos esses termômetros aqui, hein? Como está a temperatura de todos esses termômetros? O que aconteceu com A, B? O que aconteceu do A ao D? Vamos lá? O que aconteceu do A ao D? Opa, é mesmo, é 42 aqui, né, gente? Eita, nós, professora, muito obrigada. E aí, o que está acontecendo entre o A até o D? Responderam? Ficou mais quente, foi de um para o outro. E aí, professora Juliana? Eles estão dizendo aqui no chat, professora Madalena, que o número está aumentando, aumentou. Foi aumentando de 5 em 5, foi ficando mais quente. Muito bem, foi aumentando a temperatura, né? Parece aqueles dias de São Paulo, né? Quando a gente começa de manhã aquele frio, aí depois vai melhorando, vai esquentando e os graus, as temperaturas vão aumentando. Muito bem, muito obrigada a participação, mas a gente quer mais, hein, gente? Mais participação. Vamos passar a tela aqui? Olha aqui, gente. Vamos observar as temperaturas registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano. Observem. Primeiro eu quero que vocês observem de janeiro a dezembro como está a temperatura. Vou dar alguns segundinhos aí para vocês. Observar. Temperatura de janeiro, de fevereiro, março, abril, maio, junho. Professora Madalena, Oi? Eles estão dizendo que a temperatura está aumentando e depois ela diminui. Será que é verdade? Não sei. Vamos ver. Em julho tivemos 17 graus Celsius, agosto 18 graus Celsius, setembro 19 graus Celsius, outubro 20 graus Celsius, novembro 21 graus Celsius e dezembro 22 graus Celsius. Que observações podemos fazer a respeito dessas temperaturas? Vamos lá? O que a gente pode observar? Estão respondendo, professora Juliana? Também estou de olho aqui. A temperatura, um aluno escreveu que a temperatura está oscilando. Gente, que palavra bonita, que show, oscilando. Mas o que você quis dizer com oscilando?
Os alunos estão dizendo que a temperatura varia, a temperatura diminui e aumenta, aumenta. E aí, professora Madalena? Muito bem, é isso mesmo, né? A gente vai observando que a temperatura, hora sobe, hora desce, grau maior, grau menor, né? Temperatura mais quente, mais frio. Então, vamos lá. Quais os meses em que a temperatura se manteve estável? O que significa estável? Estar estável significa ela não mudou, ficou sempre naquela mesma temperatura. Quais meses em que a temperatura se manteve estável? Vamos lá, tempo. Vamos lá, respondendo, já estão respondendo. Quais os meses em que a temperatura se manteve estável? Ela não mudou de um mês para o outro, manteve a mesma temperatura. O aluno Lucas está falando que o mês de janeiro e fevereiro. Outro aluno está falando junho e julho. Será? Aqui, janeiro, fevereiro e março. Olha lá, esses 3 meses estiveram a mesma temperatura. Depois tivemos aqui, né? Junho e julho. 17 graus Celsius, manteve a mesma temperatura. Muito bom. Em que mês se iniciou uma queda de temperatura? Estava estável, de repente houve uma queda. Em que mês foi? Em que mês foi? A primeira tela. Olha só, os alunos estão aqui demonstrando para a gente que os meses que começou a haver queda de temperatura, iniciou ali no mês de junho. Será que é verdade? Muito bem, observando aqui, temos o mês de junho, né? Começou a cair a temperatura. Muito bem, excelente. Então, vocês estão verificando, né, a importância do grau Celsius, que ele mede a temperatura. E seu instrumento é o termômetro, estão lembrados? Os termômetros, deixa eu ver, deixa eu voltar. Falta aquela tela para mim dos termômetros. Esse aqui, estão lembrados? O termômetro vai medindo as temperaturas, certo? Que a 10,2. Epa, tem um erro aqui. 10,2. 12. Certo? Opa, gente, eu não estou conseguindo passar com a... Opa, teve uma confusãozinha aqui, minha caneta. Então, vamos lá? 10,12. Opa. Ah, agora que eu cheguei, meu Deus, já estou ficando 12, olha lá. 10, 11, opa, minha mão mágica fugiu. 10, 11, 12, aqui, ó. Opa, teve um errozinho ali, muito bem. Da B, estamos retomando, fazendo um resumão aqui, foi 25 graus. Veja bem, termômetro marca os graus Celsius. A C, 35 graus Celsius. E a D, 42 graus Celsius. Muito bem, aqui também, né, teve uma... Opa, vamos voltar aqui. 42 graus Celsius, muito bem. E claro, né, a gente pode usar também o Czinho, né? Olha aqui, graus Celsius. Tudo bem? Compreenderam direitinho? Chegamos lá? Vamos passar, olha lá, aí aqui, os graus Celsius, respondemos as questões. Vamos passar mais uma tela? Agora, vocês, né, gente? Vocês, aonde que vocês, me respondam essa rapidamente aqui, aonde vocês escutam falar em temperatura? Em temperatura, onde vocês escutam falar?
no jornal, muito bem, estou vendo ali no jornal, no Clima Tempo, em reportagem, jornal. Muito bem. E é isso aí, gente. Faça, agora é com vocês. Vocês vão pegar o caderno de vocês, com a data de hoje, os registros de hoje direitinho. Nós falamos sobre temperatura, sobre o instrumento que mede, que é o termômetro. E vocês vão agora registrar a temperatura da sua cidade durante toda essa semana. Então, vocês vão marcar lá no caderno, temperatura durante a semana. E vocês vão buscar isso, como vocês bem falaram, através do jornal que nos traz essa informação. Então, marque a temperatura no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E depois vocês mesmos vão poder fazer essa observação, em que dia da semana foi mais quente, em que dia da semana foi mais frio, certo? Não esquecendo, grau Celsius, certo? Graus Celsius. Tudo bem? Vocês entenderam? Pode passar para mim de novo, por favor? Bom, gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu adorei estar aqui. Certo? A professora Juliana, acho que também gostou. Fiquem em casa, por favor, não deixe de ficar em casa e estudando e fazendo os registros, principalmente aqui, Centro de Mídias, a TV Univesp e Facebook, YouTube. Continue estudando sempre. Beijos e muito obrigada.